Capítulo 22. Ficamos assim por muito tempo, abraçados e chorando. É como se nunca pudéssemos deixar isso passar. Vocês dois cresceram tanto, diz papai, finalmente, afastando-se de nós. Ele examina Bri dos pés à cabeça. 11 anos, diz, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar. Ela tinha 7 anos na última vez que ele a viu. Então ele olha para mim de novo. 16. Concordo com a cabeça. Queria que ele nos tivesse visto quando estávamos em Fort Knox. Estávamos saudáveis então. Nossos músculos eram mais fortes. Nosso cabelo mais limpo. Ele podia ver em primeira mão o quão bem eu cuidei de Bri. Em vez disso, pareço um gato sarnento. Você também mudou, digo. Ele ri tristemente e aponta para o cabelo grisalho. Pareço mais velho. 4 anos se passaram desde a última vez que nos vimos, mas papai parece ter envelhecido muito mais. O estresse da guerra cobrou seu preço. Ele levanta a mão para afastar gentilmente um fio de cabelo do meu rosto. Eu não achava que fosse te ver de novo, Brooke, diz ele, mas nunca perdi a esperança. Pensei em vocês todos os dias. Lágrimas rolam em minha visão. Há muito tempo o acampamento está aqui? Há quanto tempo o acampamento está aqui? Pergunto. E é seu? Você o construiu? Sei que parece uma criança ansiosa, mas quero saber tudo o que aconteceu com ele nos últimos 4 anos. Como ele chegou a um deserto, a desertar o exército e criar este lugar. Mas papai leva um dedo dos meus lábios para me calar e sorrir. Podemos conversar isso mais tarde, mas primeiro acho que vocês deveriam ir ao hospital fazer um check-up de saúde. Ele olha para o colar de metal em volta do meu pescoço, que tem me causado feridas e erupções. Bri desliza a mão na mão dele e aperta com força. Você vai vir conosco? Ela pergunta. Vou, diz ele, gentilmente sorrindo. Enquanto estava na enfermaria, finalmente removeram o colar do meu pescoço. Parece que tiraram um peso dos meus ombros. O médico me dá uma pomada para ajudar as feridas a cicatrizarem. Podemos ver nossos amigos? Pergunto, à medida que enquanto bebo um gole de solução de açúcar e água salgada que me dão. Por favor, acrescenta Bri. A médica olha para o papai em busca de sua aprovação. Não consigo evitar de sentir orgulhosa, vendo a maneira como todos o admiram. Ele é claramente muito respeitado. Papai acena e a médica nos leva pela sala até onde Charlie está dormindo, com Penélope sentada aos pés da cama. Este é o Charlie, Bri diz para o meu pai, com um ar de orgulho. Brooke o resgatou de uma arena, e essa é a Penélope. Ela faz um carinho atrás da orelha do Chihuahua. Apesar do calvário que passamos, Penélope parece bem. Se não fosse pelo olho que lhe faltava, ela seria a imagem perfeita de saúde. Você tem animais de estimação aqui, não tem? Bri pergunta ao meu pai, com os olhos bem abertos. Tem sim, responde ele. Ufa, diz ela, claramente aliviada por saber que não teremos que lutar para manter Penélope como fizemos com o comandante em Fort Knox. Charlie murmura e abre os olhos. Assim que vê, Bri esboça um sorriso grande. Bri o abraça com força e Penélope se aconchega. Os três ficam ali, assim, por muito tempo. Foi um choque e pronto. Foi um choque e pronto, a médica me informa. A desidratação dele era tão grave que teve até convulsão. Coloco a mão sobre minha boca, alarmada com a ideia de que o pobre e doce Charlie teve uma convulsão. Ele vai ficar bem? Pergunto. A médica acena. Ele tomou a mesma solução líquida que você e Bri. Que eu e Bri. E está se recuperando. Fico aliviada em saber que Charlie vai ficar bem. Não sei o que Bri faria sem ele. Na cama, ao seu lado, está bem. Sua pele geralmente pálida. Foi gravemente queimada pelo sol, o que lhe dá uma coloração vermelha que parece muito dolorida. Partes da pele foram enfaixadas para evitar que as bolhas infeccionem. Ben, digo, pegando a mão dele. Esse é meu pai, Lawrence. Meu pai aperta a mão dele. Meu pai nunca apertaria a mão de ninguém. Em vez disso, ele acena com a cabeça para Ben. Ben também morava nas montanhas em Catskill, digo a meu pai. Ele me ajudou a resgatar Bri dos traficantes de escravos. Apesar das queimaduras solar, posso ver Ben colar.
Só porque a Brooke me ajudou a escapar de Arena 1, diz ele intimamente. Posso ver as sobrancelhas do meu pai se levantarem. Ele geralmente não é dado a demonstrações externas de emoção, mas praticamente posso ver as perguntas nos olhos dele, perguntando como exatamente escapamos de uma arena. Estou quase animada com a perspectiva de contar a ele que não apenas escapamos, mas que matei 3 dos seus lutadores mais valiosos e depois matei seu líder. Tudo enquanto o veneno de serpente corria pelo meu sangue. Espero conhecê-lo, Ben, diz papai. O senhor também vai, responde Ben, parecendo tão desconfortável quanto uma criança conhecendo os pais de um par para o baile de formatura. Então ele desvia os olhos para mim. Você conseguiu, Bri, ele sussurra, apertando minha mão com força na mão dele. Posso ver as lágrimas brilhando nos cantos dos seus suaves olhos azuis. Sempre acreditei em você. Aperta a mão dele de volta, tomado pela emoção. Então, levo meu pai até a cama de Rian. Só agora, nesse cenário hospitalar limpo, que percebo quão desleixado Rian ficou desde que saímos de Fort Knox. Seu cabelo cresceu muito, suavizando seu olhar. Normalmente, ele seria o tipo de rapaz bem barbeado e de cabelos curtos que meu pai respeitaria imediatamente. Mas com sua aparência descuidada, ele se parece muito mais com uma criança. Seu braço está numa tipóia. Seu ombro deslocado ficou ainda mais lesionado por ter de suportar o peso de Molly e carregar Jack. Onde está Jack? Esperando vê-lo, esperando vê-lo dormindo após os pés da cama com Penelope, que estava com Charlie. Rian me olha com tristeza. Ele não resistiu. Bree solta um soluço. A tristeza toma conta de mim. Jack tinha sido um aliado de confiança, lutando ao nosso lado desde o primeiro dia. Ele até salvou nossas vidas nos túneis de Toledo. Perdê-lo agora parece injusto. Sinto muito, diga Rian, apertando seu braço bom. Ele acena, mas posso perceber que ele não está pronto para falar sobre isso. Jack era o seu melhor amigo. Quando os outros morriam ao seu redor, Rian sempre tinha Jack. A perda vai demorar muito para sarar. Onde está Molly? Pergunto, percebendo que a cama ao lado de Rian também está vazia. Mas antes que ele tenha a chance de responder, olha para cima e vejo um tufo de cabelo ruivo aparecendo através de uma abertura da cortina, ao redor de uma cama um pouco mais adiante. Estou receosa sobre ver Molly novamente. Por causa dela, Stephen e Zack ficaram para trás em Memphis. Se Molly não tivesse sentido aquilo, talvez eu pudesse tê-lo salvado. Mas apesar dos sentimentos de raiva dentro de mim, fico feliz que ela esteja aqui. Molly passou por o pior do que qualquer um de nós no deserto. Ela é minha amiga. Afinal, não importa o quão decepcionado eu esteja com a decisão que ela tomou em Memphis, eu ainda a amo. Me preparo para a visão que me espera, sabendo muito bem que deve ter amputado a sua perna devido à mordida que ela sofreu dos cães selvagens irradiados. Mas quando me aproximo da sua cama, a médica rapidamente se apressa e me impede de continuar. Brooke, talvez não seja a hora de outra solução salina. Brooke, talvez seja a hora de outra solução salina, diz ela. Num minuto, respondo, tentando passar por ela. Primeiro preciso ver Molly. A médica se torna mais insistente. Realmente acho que você deveria tomar outro gole agora. Por favor, vem aqui. Bree percebe que algo está errado. Ela desvia da médica, rápida como um raio, e abre a cortina ao redor de Molly. Enquanto olho por cima do ombro da médica, vejo Bree parar subitamente e soltar um soluço. Bree, digo quando meu coração começa a bater mais forte. O que foi? A médica finalmente baixa os braços e suspira ruidosamente. Sua amiga não sobreviveu, ela me diz. As palavras me atingem como um soco no estômago. O quê? Grito, passando por ela em disparada. Meu estômago se revira enquanto manco em direção à cama de Molly. Ela está coberta por um lençol branco, e sua pele é tão pálida que faz seu cabelo ruivo parecer ainda mais vermelho. Ela parece pacífica na morte, de uma forma que nunca foi em vida. É como se a luta finalmente tivesse terminado. A mordida da perna dela estava muito infectada, disse a médica, aproximando-se de mim. Nem mesmo a amputação poderia tê-la salvado. Damos alívio para a dor e então ela se foi. Não queremos que você soubesse. Caso soubesse, muito choque para o seu sistema ia ser muito choque para o seu sistema. Eu sinto muito.
Bri e eu estamos ao lado, olhando para o corpo sem vida de Molly. Papai, segura meu ombro. Eu sinto muito, diz ele. Daremos a ela um funeral apropriado. Bri se inclina e beija a bochecha de Molly. Vamos, diz papai, guiando suavemente para longe de Molly. Acho que é hora de irmos para casa. Casa. A palavra ecoa na minha mente, parecendo irreal para mim. Mal posso acreditar que temos um lar novamente. Um lar de verdade. Pela primeira vez em 4 anos, seremos uma família novamente. Papai nos leva para fora do hospital e através do complexo. Todos que passam, cumprimentam ele. Ele é muito respeitado, e isso me enche de orgulho por ser Sofia. Então vocês viviam na cabana na montanha? Pergunta ele. Sim, digo. Bri e eu. Sasha também. Ela foi morta pelos traficantes de escravos. Ele parece abatido. Não pensei em procurar vocês lá. O que quer dizer? Pergunto. Voltei para vocês, diz ele. Um poço se abre no meu estômago. Foi eu quem fez a gente sair de casa. Eu disse à minha mãe que não fazia sentido esperar mais por ele, que ele tinha abandonado a gente para sempre. Eu estava errado. A culpa foi minha de ter ido embora, gaguejo. Pensei que você nunca mais voltaria. Papai aperta meu ombro. Você fez a coisa certa, Brooke, ele diz. Quando voltei, o lugar estava bombardeado. A rua inteira se foi. Se você tivesse ficado, teria morrido. Sua voz fica mais calma. Pensei que talvez que você tivesse morrido lá. Balancei a cabeça. Ficamos nas montanhas todo esse tempo. Por 4 anos. Só saímos há uns 6 ou 7 meses. Estou impressionado o quão bem você se virou, diz ele. Encolhe os ombros. Não tinha opções. Papai fica em silêncio. Não pretendia que o comentário fosse direto, mas a raiva por ele nos ter abandonado é evidente no meu tom. Aqui agora é a sua casa, diz papai, apontando para um bangalô de tijolos. Vamos entrar. Vocês podem se lavar enquanto preparo algo para comer. Levanto uma sobrancelha. Você cozinha? Parece tão doméstico, tão diferente do meu pai. Mal, responde ele. Mas sim, eu cozinho. Ele abre a porta do bangalô e todos entramos. Quando entrei na casa de Nima, em Fort Knox, fiquei impressionada com as menores coisas. O travesseiro e edredom de verdade, a cômoda e as roupas limpas. Mas entrar na casa de papai ainda é mais surreal. Parece uma casa completamente normal, como as que existiam antes da guerra, antes de tudo ser destruído. Ele nos mostra a sala, banheiro, quartos, e cada um está mobiliado e decorado. Não consigo acreditar nesse lugar, digo, maravilhado com o fato de que isso realmente se tornaria nosso lar, que poderíamos viver nesse lugar juntos como uma família. Seguimos papai até a cozinha. Vocês meninas gostam de pão? Diz ele. Com geleia? Adoro geleia, exclama Bri. Brooke uma vez encontrou uma na casa da montanha, cheia de suprimentos. Ela trouxe um pote de geleia. Estava delicioso. Papai sorri. Ele parece orgulhoso de mim, da minha engenhosidade e da forma como cuidei da minha irmã. É a melhor sensação do mundo. Sentamos e comemos os sanduíches de geleia, contando histórias sobre a vez que consegui extrair seiva da árvore, como dirigi a motocicleta velha dele com um Sidecar pela encosta da montanha a 160 km/h sem bater, e como cacei um veado. Mas, quanto mais falamos, mais fica difícil de ignorar a nuvem escura que paira sobre nós. As palavras não ditas parecem inchar ao nosso redor, nos esmagando. Nenhum de nós quer falar sobre isso, arrancar a crosta daquela velha ferida. Mas não posso evitar. Preciso de respostas. Preciso saber por que ele nos abandonou há tanto tempo. Por que você nos deixou, papai? Pergunto. Bri fica rígida, imediatamente desconfortável. Papai fica sentado em silêncio por muito, muito tempo, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ele parece muito mais velho do que eu me lembro. Não só tem o rosto mais enrugado e o cabelo completamente grisalho, mas também tem uma postura curvada, como se nunca estivesse presente quando eu era, que nunca esteve presente quando eu era mais nova. É uma vulnerabilidade que ele nunca teria me deixado ver antes. Eu tinha apenas 14 anos, continuo. Brissette, como você pôde nos abandonar assim? Por que você escolheu a guerra em vez de nós? Papai me olha quando finalmente fala. É complicado, Brooke. Sei que você acha que escolhi a guerra, mas não escolhi. Escolhi vocês duas. Sempre escolhi. Escolhi dar a vocês um futuro.
Isso significava deixá-las no presente lutar na guerra. Mas a guerra nem tinha começado ainda, respondo, a raiva começando a fazer o volume da minha voz aumentar. Você se ofereceu como voluntário e foi embora antes de ser necessário. Tive que me colocar na melhor posição estratégica, diz ele, suspirando profundamente. Não espero que você entenda, mas saiba que lamento o dano que causei a vocês duas. E a mamãe, interrompo. Ou você esqueceu como a esbofeteou na noite antes de ir embora. Ele desviou o olhar envergonhado. Não esqueci, e lamentei isso todos os dias que se passaram. Sabia que ela esperou por você? Digo, e posso ouvir a amargura na minha voz, mesmo depois da nuvem de cogumelo. Ela dizia que não poderíamos ir embora caso você voltasse. Você a bateu e ainda assim ela morreu por sua causa. Bri começa a chorar baixinho ao meu lado. Sei que ela quer que eu pare, mas não consigo evitar. Toda a raiva e indignação que senti nos últimos anos está transbordando de mim. Não há quantidade de desculpas que papai possa dar para expiar a morte da nossa mãe, ou compensar o fato de que tive de deixá-la em sua morte certa e cuidar de Bri sozinha. Por causa dele, tive que crescer da noite para o dia, tomar decisões de adulto e viver com as consequências. Eu era apenas uma criança. As ações roubaram minha infância. Entendo que você nunca me perdoará, diz ele, mas eu precisava estar bem no meio do assunto para lutar de dentro para fora. Faça uma pausa e frança a destra. Estou confusa, incapaz de compreender o que ele está dizendo. O que você quer dizer com lutar de dentro para fora? Pergunto. O complexo, explica ele. O que estávamos fazendo aqui? Estávamos formando um exército, uma resistência em ambos os lados da guerra. Estamos trabalhando para derrubar o sistema de dentro para fora. É um processo longo e lento. Quando formos fortes o suficiente, tomaremos o controle de todas as cidades, destruiremos todas as arenas e levaremos os traficantes de escravos à justiça. Mas primeiro precisamos unir todos os nossos focos em resistência do nosso país. Temos tentado nos comunicar com outros grupos de resistência que conhecemos. Só quando estivermos juntos poderemos lutar e vencer. Meu coração começa a acelerar. A mensagem do rádio Fort Knox era você? Ele acena. Estávamos fazendo contato com todas as bases que podemos. A resistência em todo o país. Criamos complexos porque sabíamos que a guerra significaria destruição mútua assegurada. Sabíamos que era a única chance que teríamos de restaurar a civilização quando tudo estiver terminado. Minha mente se agita em emoção. Você quer dizer que foi embora, se ofereceu como voluntário porque o exército era inevitável e eu sabia que não podia ser detida, dizia ele com severidade. Porque sabia que a única forma da raça humana sobreviver era a garantia de que ainda houvesse pessoas vivas depois que tudo terminasse. E agora estamos quase prontos para retomar o país. Não posso acreditar. Realmente o sonho está se realizando. Tudo o que eu sempre quis, desde que conheci Triste na Floresta, é criar um mundo seguro para todos nós. Um mundo livre de traficantes de escravos e loucos. Um mundo livre de arenas. Quando isso vai acontecer? Pergunto, batendo os punhos na mesa. Quando vocês vão retomar o país? Papai me olha. É uma operação militar estratégica, Brooke. Não posso revelar isso a você. Quero ajudar, digo determinada. Fico feliz em ouvir isso. Há muito o que fazer por aqui. E não, digo interrompendo. Eu quero lutar. Brooke, ele começa. Sobrevivi a 2 arenas, papai. Digo, sou uma lutadora agora. A lutadora que você sempre quis que eu fosse. Posso fazer isso. Posso fazer isso. O que for preciso para obter justiça, eu quero. Ele me olha esse instante. Mas ele pode perceber que não pode recuar. Não sou a garota de 14 anos que ele abandonou há 4 anos atrás. Sou uma mulher jovem agora, uma que pode se virar sozinha, uma que pegou todas as lições que ele me ensinou e usou repetidamente para sobreviver. Sou mais forte do que ele jamais imaginou ser possível. Bem, eu estou aqui, diz ele finalmente. Se você realmente quer lutar, não vou impedi-la. Precisamos de toda a ajuda que for possível conseguir. Ótimo, digo, colocando-me em pé. Aonde você vai? Ele pergunta. Me ajuntar ao resto dos soldados. Digo, haverá uma reunião em breve, não é? Levanto uma sobrancelha. Papai me lança um olhar de incredulidade, mas não me desafia. Em vez disso, ele se levanta da mesa. Mostre-me o caminho, Moore.
Capítulo 23. A reunião acontece em uma das amplas salas dos subterrâneos do complexo. Quando meu pai entra, todos os soldados param para falar. Param de falar, se levantam e fazem continência. Então, meu pai se afasta e me deixa entrar na sala. Embora tente não reagir, quase posso sentir a onda de confusão conforme avanço pela fileira. Todos se perguntam: quem é essa garotinha machucada? E o que ela está fazendo aqui? Essa é minha filha, mais velha, Brooke, diz meu pai. Ela vai se juntar a nós. Entro mancando pela sala e me sento. Sou de longe a pessoa mais jovem aqui. Embora haja muitas mulheres, a maioria é como a soldado que conheci na traseira do caminhão, endurecida, corpulenta e sem emoções. Destaco-me como um polegar dolorido. Vou me sentar aliviado assim que me deram um uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para substituir o uniforme estranho, rígido e feito em casa de Fort Knox, que ainda estou usando. Pela primeira vez, gostaria de não ter sido tão apressada em exigir participar da reunião. Eu realmente poderia ter usado um banho quente, uma escova de cabelo, um sono reparador e uma troca de roupas. Mas assim, quando eu era criança, me vejo querendo agradar meu pai, fazer tudo certo e ser a filha que ele sempre quis que eu fosse. Eu sei agora, depois do meu calvário e de tudo o que sobrevivi, estou muito perto de tornar isso realidade. Posso perceber que a atmosfera na sala mudou. Todos desconfiam um pouco de mim. Não me surpreendo, para ser honesta. Assim como o comandante em Fort Knox, as pessoas aqui aprenderam a suspeitar de todos. Provavelmente há mais do que um vislumbre de dúvida no fundo da mente de cada um. Se perguntando se realmente sou quem digo ser, ou se o comandante atribulado deixou entrar algum tipo de espião de traficantes. Vou ter que provar isso eu mesma perante eles, conquistando sua confiança e respeito. Por favor, diz meu pai, retomem sua reunião. O general acena obedientemente e se aproxima de um mapa do Texas pendurado por um quadro negro. Esta é a Arena 3, diz ele, o nosso alvo. Posso sentir um frio se espalhar pelo meu corpo ao pensar em outra arena. Deve haver tantas em todos os Estados Unidos agora, cheias de crianças como eu, forçadas a lutar até a morte. Estive em comunicação estratégica com o complexo em Massachusetts, continua o general. Estamos nos preparando para coordenar um ataque em grande escala na Arena 1 e na Arena 2 em Nova York, enquanto, ao mesmo tempo, destruímos a Arena 3 aqui no Texas. Só temos uma chance de fazer isso certo, acumulando bombas e armas suficientes para erradicar as três. Assim que as três arenas caírem, não vai demorar muito para quebrar o domínio e outros menores em todo o país. Um ataque coordenado nas principais arenas é o primeiro passo para a libertação do povo da América. Eu não tinha entendido completamente como as arenas e como elas surgiram até agora, mas enquanto ouço a reunião, começo a compreender a logística por trás da guerra. As duas primeiras arenas não eram para esportes sangrentos, mas para execuções públicas em massa. Os diferentes lados da guerra civil tinham diferentes tinham diferentes batalhões no norte e no sul. Qualquer um que opusesse ao grupo dominante do norte era levado às arenas e era assassinado. Em represália ao massacre do seu povo, a Arena 3 no sul transformou-se a execução pública de rebeldes em um jogo vicioso. Era uma forma de retaliação pelo que estava acontecendo com seus simpatizantes no norte. O norte respondeu com um derramamento de sangue, transformando as arenas em um campo de batalha perverso. Tudo isso teve o efeito de tornar a arena um lugar para sobreviventes se consagrarem. À medida que mais e mais pessoas morriam e os diferentes lados se aniquilavam mutuamente, as arenas se tornaram o eixo central das cidades restantes.
Os sobreviventes que tinham ido para lá tinham uma opção: juntar-se a nossas sociedades brutais ou morrer. Lembro-me do momento na Arena 1, quando me ofereceram a oportunidade de me se juntar a eles. Em vez disso, escolher encarar a morte. Quem me dera os outros tivessem sido tão fortes quanto o momento em que contava. Talvez, se estivesse feito isso, as cidades não teriam tido um controle tão forte sobre o que restava da civilização. O general passa por outro quadro. Isso mostra uma imagem de um pequeno dispositivo eletrônico. Esse é o rastreador GPS que deve ser colocado em cada uma das arenas para guiar as bombas. Uma vez detonados, erradicarão completamente as arenas e a cidade ao redor por completo. Mais de 2.000 pessoas morrerão em cada ataque. A ideia de todas essas mortes revira o meu estômago. Mas também sei que é um mal necessário. Fazer guerra com a guerra não parece fazer muito sentido, mas entendo por quem tem que ser assim. Por que tem que ser assim? À medida que a conversa gira em torno de estratégias e como exatamente podemos colocar os dispositivos GPS lá dentro, sou atingida por um súbito momento de clareza. Me mandem para a arena, digo, antes que o meu cérebro tenha tempo de alcançar a minha boca. O silêncio cai. Todos olham para mim. Posso sentir seus olhos queimando em mim. Como? Diz o general. Quase posso ouvir um escárnio em sua voz. Eles se perguntam o que uma garota de 16 anos pode fazer em uma arena construída para a matança. Eu lutei nelas antes, acrescento. Todos saberão meu nome. Todos reconhecerão meu rosto. Vou conseguir entrar andando. Todos vão querer me ver lutar. Serei capaz de atrair todas as pessoas da cidade para um único lugar. Uma vez lá, posso ativar o dispositivo GPS deles. E é meu pai quem fala primeiro. Como você vai sair de lá, de novo? Ele diz. Posso sentir minhas mãos tremendo. Não quero que elas tremam. Este é o meu momento. Tenho que ser corajosa para todos saberem que eu posso fazer isso. Eu já fiz isso antes, digo. Percebo que papai está ficando mais tenso. Isso não significa que você possa fazer de novo, ele diz. Eu sei. E se não puder, vocês terão que explodir o lugar comigo lá dentro. Há uma mudança perceptível na atmosfera quando todos percebem que estou oferecendo minha vida. Em vez de enviar um grupo de soldados para a cidade e arriscar todas as suas vidas, estou me oferecendo para me filtrar e permitir que me capturem. Estou oferecendo voltar para o pior lugar que tive o azar de entrar em toda a minha vida, sem a garantia de sair do outro lado, apenas por sua causa. Posso sentir o respeito dos soldados na sala começando a crescer. Você não precisa fazer isso só para provar um ponto, Brook, diz meu pai. Eu balanço a cabeça. Eu não estou, digo. Estou fazendo isso porque posso, porque sou a pessoa melhor para fazer isso. Você disse que temos uma chance, que só temos armas o suficiente para um ataque. Então me deixe atrair todos para um lugar só. Vai aumentar nossas chances de sucesso, não vai? Meu pai não pode discutir contra mim. Ele sabe que estou certa. Deixe-me fazer isso, digo novamente com firmeza. É a coisa certa a fazer. Se não derrubarmos essas cidades, se não erradicarmos as arenas e os traficantes de escravos, os sobreviventes continuarão sendo torturados e escravizados. As crianças continuarão sendo levadas para as minas e para o comércio sexual. Minha voz vacila quando penso no irmão de Ben sendo levado em um trem para as minas, abaixo do Grande Central. Tenho que fazer isso, por ele e por todos os outros que morreram por causa dessa guerra estúpida e brutal. Percebo que tenho o apoio do resto dos soldados, mas coloquei meu pai em uma posição difícil, porque agora ele tem de lidar entre o coração e a cabeça. Ele tem que decidir se ouve o pai dele, que inevitavelmente diz para não deixar sua filha fazer isso, ou o comandante nele, que sabe que esta é a melhor chance que eles encontrarão. Finalmente ele se levanta, tendo tomado a sua decisão final. Brook, você está certa.
diz ele. Você está certa de longe, na melhor posição possível para se filtrar na Arena 3. E com certeza selarei meu destino. Pela terceira vez. Perdão. E com isso, selei meu destino. Pela terceira vez em minha vida, estou indo para uma arena. Capítulo 24. Estou ansiosa para sair, mas o médico me diz que tenho que esperar uma semana até que eu possa ir a qualquer missão. Meu corpo estava tão danificado pelo tempo que passei no deserto que vou ter de dar um tempo para se recuperar. Passo os dias no hospital com meus amigos, compartilhando memórias daqueles que perdemos no caminho. Sei que nenhum deles quer que eu vá, que faça o que eu tenho que fazer, mas sabem melhor do que discutir comigo. Se eu morrer nessa missão, é um sacrifício que estou disposto a fazer. Finalmente, chega o dia em que devo ir. Papai está em estado de comunicação com outro complexo em Massachusetts para coordenar nossos esforços. A hora chegou. Hoje é o dia em que o mundo renascerá. Estou na sala de reunião, nas profundezas do complexo. As paredes estão cheias de plantas e mapas estratégicos. Pela primeira vez, uso meu uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Sinto uma onda de orgulho que diz estar... Sinto uma onda de orgulho de estar na frente do meu pai com esse uniforme. Embora ele não mostre o seu rosto, sei que está orgulhoso de mim. Não há necessidade de levar mais armas, diz papai. Qualquer coisa que você levar será roubada pelos traficantes de escravos assim que você for capturada. É melhor para eles não terem em suas mãos nenhum armamento, mas quero que você tenha isso, caso encontre algum louco no caminho. Ele segura uma faca. É a mesma faca que usei em Catskill Mountain, a que ajudou a mim e a Bri a viver e nos alimentar por 4 longos anos. Tiraram de mim na Arena 1. Eu não tinha percebido o valor simbólico que tinha dado àquela faca até agora, enquanto seguro sua réplica em minhas mãos. Guardo a faca e engulo a emoção na minha garganta. Esse é o chip GPS, diz papai, colocando um pequeno dispositivo com segurança no meu bolso. Assim que você estiver dentro das proximidades da arena, ative-o. Será o nosso sinal para alcançar as bombas. Será o nosso sinal para lançar as bombas e o rastreador interno os guiará para o local correto. Então você terá 5 minutos para sair. Se assim que for ativado, você deve sair de lá. Me entende, Brooke? Aconteça o que acontecer, não deixe que te levem para a arena para lutar. Entendo o que ele está dizendo. Se eu acabar lutando na arena, não há como eu sair em 5 minutos. Estarei à mercê dos lutadores que decidirem enfrentar. Seria uma missão suicida. Rezo para que não chegue a isso, mas também sei que estou disposto a me entregar se acontecer. É hora de ir. Começo a longa caminhada pelos corredores subterrâneos, depois subo ao complexo cercado de árvores de vegetação. Parece tão estranho estar de pé pelo belo Éden com um uniforme militar. Que a guerra deve existir para a paz prevalecer. É um conceito que mal posso compreender. No complexo, meus amigos foram autorizados a sair do hospital para se despedir de mim. Ian raspou a cabeça novamente e me dá o seu sorriso confiante e arrogante. Pela primeira vez em muito tempo, ele se parece com o Ian que conheci em Fort Knox. A única diferença é a tipóia em volta do braço e a ausência de Jack. Charles se recuperou notavelmente com toda a sua força. Eu o abraço na despedida, sabendo que Flo está nos observando, grata por tê-lo levado tão longe. Ben ainda está fraco por nossa terrível experiência. Ele sempre foi um mais gentil, mais sensível de nós. E é lógico pensar que o custo do deserto em seu corpo seria maior do que o custo do meu. Sinto-me mal por deixá-lo quando ele ainda é vulnerável. Mas sei que Ben pode cuidar de si mesmo, mesmo que seus olhos tristes me supliquem, por favor, para não ir. Como sempre, as palavras que queremos dizer parecem presas, amarradas em nossas gargantas. Ben e eu sempre lutamos para falar sobre as experiências compartilhadas pelos quais passamos. Eu juro naquele momento que se eu conseguir sair viva da arena, contarei tudo a ele.
Mas por enquanto, pego sua mão entre as minhas, notando como a pele dele ficou macia novamente graças a uma semana de descanso no hospital. Dou um beijo nas costas dele, assim como ele fez comigo quando nos separamos pela primeira vez há meses. Naquela época, ele foi buscar o seu irmão, enquanto eu fui atrás de Bri. Agora, nos separamos novamente, unidos em nosso objetivo, sabendo que todo o futuro do mundo repousa sobre os nossos ombros. Então só resta Bri e papai para se despedir. Bri se agarra a Penélope, apertando com força seu peito. Ela parece novamente uma criança pequena, como a menina de 7 anos que criei na encosta da montanha. A menina que confiava em mim para tudo. É como estar de volta na presença do nosso pai tivesse permitido que ela regredisse. Ela permite recuperar alguns anos da infância. Ela pode recuperar alguns anos da infância que perdeu novamente. Quem me dera fazer isso eu mesma. Me inclino para que meus olhos fiquem no nível dos dela e de Penélope. Dirijo-me à cadela com um olho só, fazendo um carinho atrás da orelha. Cuide dela, Bri, enquanto eu não estiver. Digo a ela. Penélope se inclina a cabeça para o outro lado como se fosse assimilando tudo o que estivesse dizendo. Então lambe o rosto de Bri, lambendo as lágrimas salgadas que rolam das suas bochechas. Queria que você não tivesse de ir, balbucia Bri. Queria que houvesse outro jeito. Eu sei, eu digo. Eu também, mas essa é a última luta, Bri. Depois disso o mundo começará a se recuperar e eu poderei me curar de novo. Ela não diz que ambos estamos pensando, que existe a possibilidade de eu não me curar de jeito nenhum. A puxo para mim abraçando com força, por cima do meu ombro. Vejo Charlie me observando. Sei que ele cuidará de Bri se eu não voltar. Ela terá Charlie, Penélope e papai. Se havia algum momento para eu desaparecer da vida dela, seria agora. A solto e me endireito antes que minhas próprias lágrimas tenham a oportunidade de cair. Mal posso suportar o olhar para os meus olhos tristes. Então, não o faço. Sigo em frente, com a dor se revirando no meu estômago, e me encontro cara a cara com meu pai. Em uníssono, fazemos a continência. Comandante? Digo a ele. Boa sorte, soldado, ele diz para mim. Então ele se aproxima e me puxa com um forte abraço. Você pode fazer isso, Brook, ele sussurra ao meu ouvido. Eu acredito em você. Obrigado, papai. Eu sussurro de volta. E então, não me resta nada mais além de montar na moto e seguir sozinha para o deserto. Ligo o motor e acelero, fazendo a fumaça sair em forma de jato atrás de mim. Então vou afastando-se do complexo, longe do Éden de que meu pai criou. Estou deixando para trás tudo que me importa. Decido não olhar para trás. O sol do Texas é abrasador, e o pico do meu dia e os raios do sol estão me queimando. Estar de volta ao deserto me faz sentir desconfortável. Traz todas aquelas lembranças horríveis do ataque de cachorro selvagem da cidade de escravos na cratera de Memphis. Tento não pensar em tudo que suportei porque só serve para me lembrar o que estou prestes a fazer. E isso é apenas um passo para recuperar o planeta. Livrar o mundo das cidades escravistas, dos loucos e das criaturas mutantes vai levar tempo, muito tempo. Erradicar as arenas é apenas o catalisador necessário para iniciar o processo. Vou para o oeste em direção a Santo Antônio, onde fica a Arena 3. Notavelmente, a estrada continua intacta. Levará apenas 3 horas para chegar à cidade, o que significa que dentro de 3 horas estarei de volta a uma arena, o lugar dos meus pesadelos. Mas por enquanto tudo está em paz. A estrada se estende para sempre, a estrada se estende para sempre, aparentemente no aquecimento. Não resta nada de civilização de que uma vez usou essa rota. Não há postos de gasolina na estrada, nem campos de cultivo. Há apenas deserto, onde a vista alcança. E acima do céu azul sem nuvens. Só isso. Se houvesse algo que pudesse me fazer sentir insignificante, seria dirigir sozinha por essa estrada. Tento me lembrar de que não sou insignificante de jeito nenhum. Agora mesmo sou uma engrenagem muito importante em uma máquina que mudará o curso do mundo para sempre. Sei que
Sei que em outras partes do país há outros soldados como eu, pilotando motocicletas sozinhos pelas estradas intermináveis e retas, indo em direção a outras cidades e outras arenas. À medida que o tempo passa, sinto a minha ansiedade crescer. Um nó está crescendo em formato. Um nó está crescendo no meu estômago. Há tantas coisas repousando sobre os meus ombros. A pressão é quase grande demais para suportar. Mas então de repente vejo o Santo Antônio aparecer no horizonte. E uma estranha sensação de calma toma conta de mim. Sinto que sempre estive destinado a estar aqui. Cada caminho que percorri, cada decisão que tomei, cada pessoa, louco e criatura com quem lutei, cada amigo que perdi, tudo foi o que me fez levar a esse exato lugar nesse momento. Estou prestes a encarar meu destino. Então a vejo, aparecendo ao longe, a Arena 3. É enorme, erguida das cinzas da cidade, que outrora prosperou aqui, projetando uma sombra sobre todos os que vivem aqui. A luz brilha em suas superfícies metálicas. É de longe a arena mais imponente que eu já vi. Mas ao mesmo tempo de meu tempo de contemplação chegou ao fim, porque de repente começa a aparecer do nada várias motos que surgem e me cercam. Seus pilotos estão vestidos de preto e cada um deles usa uma arma apontada para mim. São traficantes de escravos. Desligo o motor da moto e desço lentamente, com as mãos levantadas em posição de trégua. Surpreende-me o quão consideravelmente calmo estou. Os batimentos do meu coração mal aumentaram. Os traficantes se aproximam de mim com cautela, como se esperasse que eu sacasse uma arma. Mas quando revistam, a única coisa que encontro é a faca. Mas, uma vez, roubam a minha faca com a marca do corpo dos fuzileiros navais. Dessa vez, sei que recuperarei de novo. Sobreviverei, porque não estou fazendo isso sozinha, tendo todo o exército atrás de mim. Em algum lugar em Houston, uma luz vermelha em uma máquina está transmitindo as coordenadas do meu GPS para uma sala cheia de soldados. O que temos aqui então? Disse um dos traficantes. Meu nome é Brooke, digo a ele. Sou uma lutadora, a única pessoa que sobreviveu à Arena 1. Os traficantes levantam as sobrancelhas como se não acreditassem. É mesmo? Uma coisinha pequena como você? Seu rosto está tão perto do meu que posso sentir seu hálito. Aperto meu maxilar. Você poderia ter perguntado ao líder dela se eu não tivesse... Você poderia ter perguntado ao líder dela se eu não tivesse matado. Há um murmúrio entre os restos dos traficantes. Notícias da vitória sobre o líder da Arena 1 teve vazado para o sul. O homem que interroga franze a testa, estudando meu rosto. E o que você está fazendo aqui? Diz ele. Como você conseguiu chegar até o Texas se estava lutando em Manhattan? Estive lutando, fazendo uma turnê pelas arenas, dando aos espectadores o que eles querem ver, a famosa Brookmore. Ele me olha com ceticismo, como se não tivesse certeza, e se compra a minha história. Mas, como não estou carregando armas na mala, não sou exatamente uma ameaça. Ele não tem razão para não me levar. Não resisto quando as minhas mãos são torcidas atrás das minhas costas, nem quando sou virada para a moto. Na verdade, enquanto estou sentada na traseira, indo pela estrada em direção à arena, sorrio para mim mesma. O jogo começou.